Voltando aí, galera, com mais um vídeo top da galáxia aí, com mais um momento. Eu tinha gravado uma live quase agora aqui, mas eu vi que o áudio não tava. Eu tô usando um novo microfone agora. E... agora tem áudio agora, hein? Agora tem áudio, agora tá top da galáxia agora, mano. Agora tá muito louco agora. Agora pode socar a live no ar aí, porque tá conectado, tem áudio, acabei de ver agora. Acho que eu conectei errado aí. Então hoje aqui a gente vai estar falando um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus. Vamos estar começando um Evangelho de Jesus, com o Evangelho de Deus. É importante que a gente fale de Deus, é importante que a gente fale de Jesus. E Deus, ele se agrada quando falamos do Evangelho dele. É importante que falamos do Evangelho de Jesus, porque Jesus, ele nos ama. Ele ama tanto, que ele ama tanto, que ele ama tanto, que ele quer ver a gente bem. Ele quer ver a gente feliz, quer ver a gente alegre, que a gente possa buscar ele de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. Que buscamos com alegria, que buscamos com prazer, que buscamos com prazer, que buscamos com muita força e dedicação, porque Deus, ele merece isso da gente. Quando ele manda seu filho por nós, temos que fazer algo também tremendo por ele. E fazer por ele é viver com ele, o evangelho com ele, estando com ele e na presença dele. Isso é maravilhoso, fiel e espetacular. Então hoje aqui vamos estar trazendo uma palavra de Deus tão maravilhosa, tão espetacular, tão sensacional, porque Deus, ele nos ama. Deus, ele quer ver a gente bem. Deus é Deus e não tem para ninguém. Jesus te ama, ele me ama, ele ama todos nós. É por isso que ele veio morrer por nós, porque ele viu que a gente temos esperança. Ele viu que a gente tem esperança. Então não podemos fraquejar, não podemos se entregar, não podemos desistir e não podemos desanimar. Porque Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado 40 dias lá no deserto. E aqui hoje na palavra de Deus, vocês vão entender que ele foi tentado por 40 dias. Vocês nem imaginam o que ele passou. O que ele passou, a gente não passamos nada. E aqui na palavra de Deus, vocês vão entender e compreender como a gente tem que viver esse evangelho. Porque um dia veio um homem em carne, ele sabia que ele sofreria, ele sabia que ele passaria por situações por mim e por você. É importante que a gente não demos as costas para ele. Sabe por quê? Porque ele morreu por nós. Foi o único a morrer por nós. Foi o único. Por isso que ele é chamado Jesus de Nazaré, o Nazareno. Esse era o nome dele. Eu tenho orgulho de falar de Jesus. Eu tenho orgulho de falar da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu sei que tem um Deus que me ama. Ama você também. Quantas vezes ele já te livrou de doenças, de acidente? Enquanto você menos espera, ele tá te ajudando. Sabe por quê? Porque ele é o seu melhor amigo. Então o tema aqui hoje, olha só, é um tema tão interessante que é chamado a tentação de Jesus. Ele foi tentado. Você sabia? Ele foi tentado. Marcos capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. 2 versículos da palavra de Deus. 2 versículos para você entender e compreender que Deus é bom o tempo todo. Ele nos ama. Vamos lá. Logo depois, o Espírito Santo fez... Espera aí. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias
sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidaram de Jesus. 2 versículos interessantes da palavra de Deus. Aqui vocês entendem e compreendem, né? Pô, 2 versículos, aonde que está a história de Jesus? E para quem conhece, já entende um pouco dessa história. Agora, para quem não conhece, vai começar a entender agora. Vai. Porque as histórias da Escritura são muito verdadeiras. Aqui lemos 2 versículos, mas tem uma história. Vamos para o livro de Lucas, no capítulo 4. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui vocês vão conhecer toda a história de Jesus lá no deserto. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado que vocês nem imaginam como ele foi. Mas ele venceu. Ele venceu e ele superou. Então, essa aqui é uma história maravilhosa. É uma história da palavra de Jesus. Olha só. Ele foi tanto tentado que o diabo tentou de todas as formas. Chegou a pedir que ele ajoelhasse, ou ele se jogasse de um precipício. Falou que os anjos estariam lá embaixo para pegar ele, mas não estaria. Não podemos colocar Deus à prova. O diabo tentou Jesus de todos os jeitos, mas não conseguiu e não venceu. Sabe por quê? Porque Jesus, ele confiava em Deus. A palavra de Deus, ela é muito verdadeira. Não podemos fraquejar. Temos que lutar. Temos que vencer. Jesus venceu. Nos mostrou a vitória e a chave e a segurança. Então aqui vocês vão conhecer toda a história. Para não ficar nas minhas palavras, para ficar na palavra da Bíblia. A palavra de Jesus. Olha só. No livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 13, aqui fala o que Jesus passou no deserto. Eu sei toda a história de cabeça, mas eu quero que vocês vejam que está na Bíblia. Entenda que está aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Olha só. Jesus respondeu: a Escritura Sagrada afirma que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei tudo este poder, toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você me ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore ao Senhor Deus, o seu Deus, e sirva somente Ele. Então, já vimos que Jesus, quando ele estava no deserto, ele foi tentado de todas as formas. O diabo tentou. O diabo ofereceu coisas a ele. Para ele cair em contradição. Mas Jesus era o Filho de Deus. Ele conhecia todas as coisas. Ele poderia passar o que for. Fome, sede, necessidade. Mas ele saberia que esses 40 dias ele venceria. Deus sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele é onipresente. Ele vencerá e ele venceu. E o diabo não parou por aí não. Oferecia coisas para Jesus, pensando que ele iria cair. Mas ele não iria cair. Sabe por que ele não caiu? Porque ele tinha fé. E ele era o Filho de Deus. Ele saberia a importância quando ele veio a esse mundo. O que ele passaria, o que ele sofreria, que ele seria vendido, que ele seria negado. Ele sabia tudo disso. Que ele seria abandonado, cuspido, maltratado, pisoteado.
ele saberia que ele sofreria. Então, ele jamais se renderia e ele jamais negaria. Vamos continuar a história. A história é muito linda. Depois o diabo levou Jesus e colocou a parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, joga-se daqui, pois a escritura sagrada afirma: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão te segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Diabo foi sujo. Além dele ser sujo, ele achou que Jesus cairia nessa. Eu digo a vocês, nunca coloque seu Deus à prova. Nunca faça nada sem consultar o seu Deus. Porque aqui, o diabo, ele usou praticamente de sabedoria. Se joga lá embaixo que os anjos vai te pegar. A sabedoria mais suja o diabo usou. Porque se Jesus pulasse dali, se jogasse, os anjos não pegariam ele. Ele quebraria o braço, quebraria a perna, quebraria todo o corpo, ou até morreria. Porque ele tinha vindo em carne. E Deus não mandaria os anjos para colocar ali embaixo para pegar ele. Sabe por quê? Porque Jesus estaria colocando o seu Deus à prova. Ele se machucaria. E a palavra aqui de Deus, aqui na Bíblia, fala que o diabo tentou de todas as formas. Chegou até a confundir a mente de Jesus. Mas Jesus, ele jamais foi confundido. As pessoas poderiam se confundir, porque elas são falhas, mas Jesus não era falha. Jesus, ele sabia todas as coisas. Jesus conhecia o diabo. O diabo vivia lá em cima. Por quê? Porque ele queria reinar. Ele queria ser mais do que Deus. Então ele foi expulso de lá. Jesus conhecia ele muito bem. Desde a raiz conhecia ele. Conhecia o coração dele. E Jesus não cairia. É por isso que quando Deus manda o seu filho, já manda por completo, por inteiro, sabendo de todas as coisas. O que ele iria passar. Mas ele venceria em nome de Deus. Olha só. Então Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Então, já vimos aqui que Jesus, ele menciona isso. Não coloque o seu Deus à prova. Não coloque. Não mostre para ninguém que o seu Deus, ele possa te segurar e você cometendo loucuras, tentando se matar, pular de precipício. Cara, se você pular, se você se matar, você vai morrer, porque você está colocando o seu Deus à prova. A palavra de Deus, ela aqui menciona, ela é clara. Não coloque seu Deus à prova. Jesus, que é filho, ele menciona isso. Por que as pessoas fazem isso? Muitas pessoas duvidam do Evangelho de Deus. Muitas pessoas colocam Deus à prova e acaba caindo do cavalo. Acaba chorando, acaba morrendo, acaba perdendo a sua vida. Aqui ela fala com clareza. Então Jesus respondeu: a escritura sagrada diz, afirma, não ponha a Senhor seu Deus. Não são as minhas palavras, são o Evangelho de Deus. A palavra de Deus fala isso. Não coloque o seu Deus à prova. E muitas pessoas colocam ele à prova e depois sofre, chora amargamente, porque está sofrendo. O diabo, ele usa estratégias para você cair. Ele promete coisas que não pode cumprir. Ele engana até mesmo os filhos de Deus, porque às vezes não vive o Evangelho de Deus, não leem a Bíblia Sagrada, não se alimenta da vitamina do cristão, que é a palavra de Deus. Viu como que é interessante a gente empreender, entender, compreender, saber, viver, estar com Ele? Somente Ele pode te ajudar. É o mesmo Deus que eu sirvo, que você conhece e conhece a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vimos? Essa mensagem é tão verdadeira. Agora vamos voltar para o livro de Marcos. Olha só. A mensagem aqui foi 2 versículos, mas precisamos ir nas outras páginas buscar a história de Jesus. Lemos
sobre Marcos, né? A tentação de Jesus. Livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. Aqui fala de 2 versículos da palavra de Deus. A tentação de Jesus. Mas precisou a gente ir no livro de Lucas, porque lá tem a história totalmente completa. É bom que a gente leia e compreenda, porque tá escrito. Não fica só nas minhas histórias. Não. A gente pesquisa aqui e mostra aqui. E está aqui. Lemos hoje aqui a tentação de Jesus, no livro de Marcos. 2 versículos. E pulamos para o livro de Lucas também. 4, 1, 13. Porque lá se conta toda a história, o que ele passou no deserto. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro sem ele. Não existe. Se você está com ele, você está com Deus. Se você está com ele, está fazendo a coisa certa. Se você está com ele, você lembre-se, livro da vida, o seu nome vai estar escrito, a salvação, a restauração, viver em harmonia, paz, alegria, honestidade, a bondade, o respeito, a dignidade, o caráter. Tudo que é de bom é de Deus. Creia e acredita nesse evangelho, porque aqui tem palavras de Jesus. Aqui tem histórias de Jesus. A palavra de Deus é tão verdadeira, quando ele fala assim: quando eu mando meu filho, é por amor a nós, porque ele viu esperança em nós. E ele viu esperança. E até hoje ele tem esperança. Que a gente possa mudar, que a gente possa ser diferente, que a gente possa restaurar, porque Deus, ele restaura. Você pode nascer de novo. Você pode nascer para Cristo de novo. Você pode ter uma nova vida. Pode ser uma nova criatura nos caminhos de Deus. Nicodemos fala isso. Como que faz para nascer de novo? E Deus, ele fala: precisa morrer. Morrer o seu antigo. Morrer o seu passado. Precisa você deixar para trás o que você viveu e começar uma nova vida com Deus. Assim você morre o passado e vive o presente e o futuro. Essas são as palavras de Deus. Não precisa ninguém se matar, não. É só largar o passado e começar a viver o presente e o futuro. Cara, as palavras de Deus são tão claras, são tão bonitas. Olha aqui. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado. Ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Olha que história da Bíblia. Que história perfeita, maravilhosa e espetacular. Deus é bom demais o tempo todo. É interessante, né? Então, eu deixo essa mensagem com vocês. Encerro aqui mais um vídeo, mais uma live. O momento é Tamo Junto Nessa. Que Deus o abençoe vocês. Falou. Um forte abraço e tchau! Tenha essa vida nova com Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Falou. E até mais.